reformas, principalmente reformas muito abrangentes, se elas não têm nenhum tipo de transição, né, obviamente que a resistência que você encontra é enorme, né, às vezes é uma barreira intransponível, e muitas vezes essa resistência é justificada, né. A gente estava até discutindo aqui antes desse seminário, né, em outras ocasiões, né, que muitas vezes as empresas fazem esse planejamento de médio e longo prazo, partindo do pressuposto, né, que as regras, né, vão ficar mais ou menos estáveis, né, principalmente nessa parte da tributação direta, né, no Brasil, né, que a gente sabe que boa parte do arcabouço legal, né, que as empresas encaram hoje está presente há 20, 25 anos. Né, a lei do JCP lá de 95, né, óbvio que depois o Simples foi sendo ampliado, né, ao longo aí dos últimos anos, enfim, mas o fato é que as empresas, né, demandam algum tipo de regra de transição. E esses projetos que o governo, né, entregou ao Congresso, né, simplesmente não tinham transição. E isso, obviamente, tem a própria questão da polêmica da tributação do estoque de lucros, enfim, que cria uma enorme insegurança jurídica justamente por não existir uma regra de transição. E não existe a regra de transição por quê? Porque aí você vai entender, como eu já coloquei antes, que a principal pretensão do governo com essa proposta era buscar uma fonte de financiamento, né, para a expansão do Auxílio Brasil, né, dadas as restrições lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né. Então, é nesse contexto, né, Maurício, que eu enxergo com grande preocupação qualquer tipo de discussão de reforma que aconteça em torno das eleições, né? Não só no próprio ano, né, das eleições, que é o ano que vem, mas pelo menos agora. Né? Acho que as motivações, né, não necessariamente são motivações, as motivações corretas. Né? E se uma reforma é mal feita, porque ela tem a motivação mais eleitoral, né, do que uma motivação técnica, econômica, de melhorar realmente eficiência, equidade, reformas mal feitas, elas, né, abrem margem para insegurança jurídica, para questionamento, né, inclusive para você ter que reformar a reforma, né, num segundo momento depois das eleições. Né. Então, nesse sentido, eu acho que sim, a tributação sobre consumo vai ter que ficar para o 2023, início de um novo mandato, né, que o capital político do governo geralmente é maior, né, você está 4 anos distante da próxima eleição, então até usando a lógica maquiavélica é mais fácil fazer as maldades, né, no primeiro ano de mandato, né, você realmente pode ter uma nova coalizão, né, sendo construída, né, que viabilize isso, né. Então, essa reforma mais abrangente, 2023 realmente parece ser um ano, né, mais em que vários fatores confluem para você conseguir aprovar essa reforma. Agora, isso quer dizer que a gente tem que ficar parado até lá, que foi um pouco a sua pergunta, por exemplo, na questão da tributação direta, essa questão das obrigações acessórias, enfim. Eu acho que não, né? Acho que dá para discutir, sim, né, uma melhoria, uma redução das obrigações acessórias, são micro-reformas, né, muitas delas que nem precisam passar pelo Congresso, né, mas para isso a gente precisa ver o governo realmente disposto, né, a dialogar com o setor privado e não simplesmente, né, baixar essas novas normas, né, de uma maneira meio unilateral. Né. É preciso diálogo, né, é preciso conversar com o setor privado, saber onde a gente pode avançar, como a gente pode avançar, precisa de regra de transição para justamente, né, evitar algum tipo de problema de insegurança jurídica, né, precisa desse diálogo. Né, e como foi bem colocado aqui, né, pelo professor Roberto, né, a reforma do PL 2017, aproveitada, é a reforma da Receita Federal. É uma reforma que veio de maneira relativamente unilateral. Né? Tinha as motivações políticas do governo também, querendo encontrar o financiamento do Auxílio Brasil, querendo desonerar, né, ali a primeira faixa de isenção do IRPF, né? Mas era uma reforma, né, também na parte da pessoa jurídica, a reforma que vinha da Receita Federal sem muito diálogo, sem muita discussão com o setor privado. Né? E a gente vê essa falta de traquejo, essa falta de discussão do setor privado justamente pela ausência completa de regras de transição.